Olá, saudações! Aqui é o professor Ivan Bilheiro, colocando à disposição mais um mapa mental, dessa vez tratando da filosofia medieval, num panorama aí que sintetiza algumas das informações principais desse conteúdo, como ele pode aparecer na prova do Enem. Primeiramente, é preciso considerar que o pensamento medieval tem uma estrita conexão com o cristianismo. Estamos falando de um período em que a Igreja Católica se estabeleceu como instituição hegemônica, a principal instituição do período, regulando e direcionando as vivências humanas nessa fase. Pois bem, é também uma fase de mudança do ponto de vista filosófico. Se antes os filósofos estavam constantemente em busca da verdade, pode-se falar que o pensamento medieval vai adotar uma postura diferenciada. Agora, a verdade é recebida por meio da revelação, isto é, pela manifestação divina. A recepção da verdade revelada é uma das marcas da filosofia medieval. Dessa maneira, então, se constitui o que é chamado de filosofia cristã, a forma de se fazer filosofia que prevalece na Idade Média, ou melhor, que tem suas raízes, historicamente falando, na Antiguidade Tardia, acompanhando a queda do Império Romano do Ocidente e chegando à fase do Renascimento, quando enfrenta ali as contestações. Essa filosofia medieval adota como fontes principais, como já dito, a verdade revelada, da qual as Sagradas Escrituras são a maior expressão. Mas também vai acolher, recepcionar, embora fazendo adequações, todo o pensamento da antiguidade. Os filósofos antigos são reinterpretados num viés cristão. Como principal característica aí da filosofia cristã, deve-se ter em mente a aliança, a conciliação entre fé e razão, feita entre esses dois elementos. Esse é o projeto, a base e a própria essência da filosofia cristã, que vai se manifestar nos seus diversos pensadores. A vinculação da percepção racional com a aceitação das verdades apresentadas pela fé é o que caracteriza aí a filosofia medieval. De igual maneira, então, temos a vinculação, a aliança entre a teologia e a filosofia. Ambas as formas de conhecimento unidas permitem um mergulho na verdade que não é mais buscada com o uso da razão isoladamente, mas acolhida pela fé. E são duas as principais correntes de pensamento da filosofia medieval, a patrística e a escolástica. A patrística, a primeira delas, tem o seu nome derivado dos padres ou pais da igreja, que são os primeiros pensadores, aqueles que vão construir essa filosofia cristã inicialmente. Como características gerais da patrística, podemos destacar o trabalho apologético, isto é, a ação de divulgação da religião cristã, de propagação dessa fé que foi feita pelos pais da igreja. Além disso, eles também atuavam no combate às heresias, às doutrinas e visões religiosas diferentes naquele contexto em que a Igreja Católica o cristianismo ainda disputava o espaço. Por fim, os padres da Igreja, nessa perspectiva aí de conciliação da fé com a razão, acabaram por construir toda uma fundamentação teológica e filosófica do cristianismo, desenvolvendo boa parte da doutrina e até dos dogmas. O principal representante da patrística, uma das figuras mais importantes do pensamento medieval, embora é preciso registrar, ele tenha de fato vivido na Antiguidade Tardia, é Agostinho, reconhecido como santo pela Igreja e que foi bispo da cidade de Hipona, por isso ser muitas vezes referido como Agostinho de Hipona. Bom, seguindo a característica da filosofia cristã, Agostinho indicava que, primeiramente, é preciso aceitar a verdade que se revela,
portanto, dando ênfase à questão da fé, e então fazer uso da racionalidade para mergulhar nessa verdade. É o crer para compreender, conforme esse pensador indica. Agostinho também acolheu a filosofia de Platão, especialmente a dos chamados neoplatônicos, fazendo dela uma leitura cristianizada, por assim dizer. As noções próprias do pensamento platônico foram reinterpretadas numa nova filosofia, que agora é uma filosofia cristã. Um elemento característico é a afirmação da alma como superior ao corpo, nessa dicotomia, essa diferenciação que já tinha raízes lá nas obras do Platão. E das noções importantes oferecidas por Agostinho em suas obras, sendo a principal delas as Confissões, temos a noção de livre-arbítrio, através da qual Agostinho indica que o homem, o ser humano, é criado livre por Deus e tem a possibilidade de escolher, mas deve se direcionar para a interioridade, para o chamado homem interior, buscando a orientação que provém da graça divina. Em outras palavras aí, é dizer que para agir corretamente, de acordo com o bem, o homem deve buscar a Deus, e isso é possível voltando-se para seu interior. Afastar-se de Deus, por outro lado, seria o caminho do pecado. E é nesse ponto que Agostinho oferece a sua noção de que o mal não tem existência em si, uma existência metafísica, mas ele é a privação do bem, a ausência do bem, o afastamento de Deus, como eu disse. Também é de Agostinho a teoria da iluminação, em que fala da questão do conhecimento e, mais uma vez, é a luz de Deus que permite ao homem o seu desenvolvimento. Na questão do conhecimento aqui, a iluminação divina permite o conhecimento da verdade. Então, o conhecimento humano é dependente de Deus. Mais tardiamente, na Idade Média, vai se desenvolver a escolástica, a segunda corrente de pensamento da filosofia medieval. Aqui é possível destacar a recepção das obras e do pensamento de Aristóteles. Se na patrística nós vimos a presença do platonismo, aqui é Aristóteles que será relido sob um prisma cristão. A escolástica tem seu nome aí associado às escolas e universidades que germinam no período, sob a égide da Igreja e com métodos de ensino por ela estabelecidos, que refletem a forma de conceber a realidade própria de uma mentalidade que concilia fé e razão. É a mentalidade que vigora neste momento. Embora com menos destaque aí para a questão da avaliação, é bom conhecer a chamada questão dos universais, largamente discutida pelos medievais, especialmente aqueles vinculados aí à escolástica. Das posições possíveis nesse debate, temos nos extremos o realismo e o nominalismo, sendo que o realismo indica que os universais, ou melhor, as ideias ou conceitos, têm realidade própria, objetiva. Já os nominalistas entendem que esses universais são expressões, são nomes dados pelos homens sem qualquer existência objetiva. Uma das posições intermediárias aí é o realismo moderado, que tenta afirmar os universais como nomes, sim, mas baseados em existências objetivas. Bom, esse debate sobre a questão dos universais marcou o pensamento medieval, daí a recomendação para conhecê-lo. Mas a principal figura da escolástica, o principal representante é São Tomás de Aquino. Conhecer alguns dos aspectos de sua filosofia é importante, mas é preciso ter em mente, considerar e lembrar que ele reflete as características fundamentais da filosofia cristã medieval. Então, por exemplo, São Tomás afirma a supremacia da teologia em relação à filosofia, que se torna serva, isto é, ela se torna auxiliar da teologia. Na construção dos seus argumentos, que têm caráter filosófico-teológicos, Tomás de Aquino diferenciou ser de essência e, com isso, reafirmou a plenitude da existência de Deus.
Só Deus é ser pleno e as criaturas do mundo participam do ser ao se realizarem. A essência das coisas vem à realidade tomando como fundamento o ser que é Deus. É Deus que é a base da existência de todas as coisas. Mas o destaque aí sobre Tomás de Aquino talvez seja a elaboração das suas 5 vias ou 5 provas da existência de Deus, que adotam um caráter filosófico inspiradas no aristotelismo. Estão aí colocadas as provas como a ideia de Deus como primeiro motor, como causa eficiente de tudo que existe, como a finalidade do ser em geral, mas também noções como a afirmação de que só Deus é um ser necessário, um ser que existe e não poderia não existir, bem como, em termos comparativos, a afirmação do máximo grau de perfeição em Deus. Vale a pena retomar esses argumentos, e conhecê-los, mas tendo em vista o panorama geral em que as ideias de São Tomás de Aquino se enquadram, esse panorama geral da filosofia cristã. Pois muito bem, este é o cenário geral, dentro do que é possível fazer e colocar em um mapa mental, da filosofia medieval. Alguns dos tópicos principais estão aí colocados e relacionados. Eu espero que tenha sido útil para você esse nosso mapa mental da filosofia medieval. Aqui, professor Ivan Bilheiro. Um grande abraço e até a próxima!